Do capítulo 30 ao capítulo 33 de Jeremias, são capítulos que nós podemos separar de todo o livro de Jeremias e fazer um livro só deles. E a gente poderia então denominar esse livro, do capítulo 30 ao 33 de Jeremias, com o título Livro da Consolação, porque você encontrará consolo nesses três capítulos, do 30 ao 33 de Jeremias. E é a única parte do livro de Jeremias que retrata a esperança, e de forma consistente em todo o livro. O profeta, ele escreveu esta seção desses três capítulos, enquanto ele estava preso no pátio da guarda. Jeremias, o profeta, estava preso, e foi um período, irmãos, escuro na vida do profeta Jeremias e na vida da nação de Israel, porque eles estavam vivendo um momento de exílio. Jerusalém estava debaixo de um cerco inimigo muito grande, e isso já se prolongava por um ano. Fome, peste, miséria, todas estas coisas estavam por toda parte na cidade. Uma cidade que enfrenta a assolação inimiga, uma cidade que é oprimida pelos seus inimigos, ela começa a sofrer coisas como essas, miséria, fome, coisas terríveis. E por um ano já, isso estava se prolongando. E no texto, Deus compartilha aqui com o profeta os seus planos, e não são qualquer planos, são planos secretos, e planos secretos, irmãos, que talvez eles, naquela condição que eles estavam, eles nem conseguiriam imaginar. Nós muitas vezes sofremos alguns problemas, algumas adversidades na nossa vida, algumas aflições, e nós já começamos a murmurar. Não são situações calamitosas como esta, são situações difíceis, e por pouco tempo muitas vezes nós sofremos, e a gente murmura, a gente reclama, porque são situações dolorosas. Então, e muitas vezes a gente até nem consegue parar para ouvir a voz de Deus, mas Deus falou com Jeremias, nesses momentos, e falou por quê? Porque ele precisava tranquilizar Jeremias, e falar-lhe a respeito da restauração do povo que estava exilado. E ele faz então um convite para Jeremias, que nós lemos aí no versículo 3, e junto com este convite ele deixa a promessa de que ele vai se revelar. Amém, irmãos? Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, e ele age na hora certa, no momento certo e do jeito certo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Quem sabe você entrou aqui nessa noite sem esperança, você vai sair daqui com as suas esperanças renovadas em nome de Jesus. Quem sabe você entrou aqui triste, preocupado, ansioso, com algumas situações que estão acontecendo na sua vida financeira, na sua família, na sua profissão. Você vai sair daqui com a sua fé fortalecida em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Deus que se revelou a Jeremias, Ele quer se revelar a você. O Deus que falou com Jeremias e fez esse convite para que Jeremias clamasse a Ele, que então Ele iria responder, e iria mostrar coisas que Jeremias não conhecia. Esse Deus, Ele faz o mesmo convite a você nesta noite. E esse Deus que se revelou a Jeremias, Ele também quer se revelar a nós. Ele é um Deus que se deixa revelar. Prova disso é a sua palavra. Deus, Ele se revela pela sua palavra. Muitas vezes nós ficamos esperando uma luz, né, irmão? Eu brigo
brigo muito com crente, né, que fica de porta em porta, muitas vezes buscando irmãozinho que ora, para ouvir profetada, né, mas não tem o ânimo, não tem o desejo de meditar na palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus a solução que Deus, através das milhares de promessas que tem aqui, Ele nos garante. Se você quer que Deus se revele a você, a forma de Deus se revelar a nós é através da sua palavra. Por isso que a Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. A forma autêntica de Deus falar comigo, a forma autêntica de Deus falar com você, é através da palavra de Deus. E hoje Deus vai falar contigo. Deus, Ele quer se revelar a você. Deus, Ele tem esse desejo de se revelar a você. Mas Ele faz esse convite. Ele diz, quem sabe para você aqui nesta noite: clama a mim. Clama a mim. Não fique procurando facilidades por aí. Não fique batendo de porta em porta. Clama a mim. Clama a mim, que eu vou usar o modo autêntico de se revelar a você. E eu vou mostrar coisas que você não sabe. Eu vou te mostrar coisas que você não sabe, mas que eu quero te ensinar, que eu quero te mostrar, para que você tenha uma vida vitoriosa, para que você tenha uma vida abençoada. Aleluia. Eu sempre digo, irmão, não é fácil ser cristão, não é fácil ser cristão, mas muitas vezes o cristão, ele dificulta muito mais a sua vida, quando ele deixa de buscar a Deus, quando ele não busca a Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Hoje pela manhã, nós estávamos lá na nossa escola de líderes, e eu estou dando aula para a classe Bem-vindos à Família, e eu estava falando a respeito da reconciliação que Deus, através de Jesus Cristo, nos proporcionou. E, irmãos, Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele se revela a nós de forma tão maravilhosa. E aí ainda, Ele diz assim: eu quero que vocês escolham. Eis que eu coloco hoje diante de vocês a vida e a morte. E vocês devem escolher. E ainda ele sugere, ele diz assim, escolham a vida. Escolham a vida, para que você e os seus descendentes possam viver bem. Eu pergunto a você, o que você tem escolhido? Você tem escolhido viver a vida que Jesus veio nos trazer? Ou você tem escolhido outro caminho? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando nós, irmãos, escolhemos viver a vida de Cristo, não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então cada detalhe da minha vida, cada pedacinho da minha vida é importante para Deus. Cada detalhe da minha vida eu devo colocar nas mãos do Senhor. E aí a minha vida cristã vai ser um pouco mais fácil, porque eu não vou viver de acordo com a minha vontade, mas eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Levante sua mão. Quem quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Primeiro comece a clamar a Deus, busque a Ele, e Ele vai se revelar a você. Ele vai revelar a você qual é a vontade que Ele tem para a sua vida. Então não torne a sua vida cristã mais difícil, facilite ela, buscando a Deus, clamando a Deus, e Deus vai se revelar a você. Amém, irmãos? É interessante que quando Jeremias recebeu esta palavra, ele estava aprisionado, ele estava preso, numa situação terrível.
E irmãos, nestes momentos que nós temos que ouvir a voz de Deus. Na correria do nosso dia a dia, nas confusões que nós muitas vezes armamos por aí, né? Nos problemas que muitas vezes nós nos encontramos, e que foi nós mesmos que fizemos, por não buscar a direção de Deus para a nossa vida, e nas aflições que nós muitas vezes estamos vivendo, é nesse momento que eu tenho que parar. Eu tenho que parar, eu tenho que respirar fundo e tentar ouvir a voz de Deus. Tentar ouvir a voz do Senhor. Se eu perguntar para você aqui, se você tem algum problema, se você está enfrentando algum problema, você vai dizer, sim pastor, estou enfrentando problema e não é fácil. Se você perguntar para mim, eu tenho vários, irmãos, estou querendo dividir com alguém. E tem problemas, e tem momentos na nossa vida tempestuosos, irmãos, tem momentos barulhentos na nossa vida, que os nossos problemas fazem tanto barulho, mas tanto barulho em nossa volta, que nós não conseguimos nem ouvir a voz de Deus. É nesse momento que você tem que parar. Calma, para agora. A palavra de Deus diz, descansa no Senhor. A palavra de Deus diz, confia nele e ele tudo fará. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. No momento do barulho, no momento em que tudo parece que não vai dar certo, eu vou buscar a Deus. Calma aí, deixa eu ouvir a voz de Deus, e Deus vai se revelar a você, assim como se revelou a Jeremias, que estava lá prisioneiro, cheio de problemas, mas ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, irmão, que você tenha essa habilidade de, no meio da turbulência da sua vida, parar para ouvir a Deus, porque Ele tem a direção certa para você, Ele tem a saída, Ele tem a solução para a sua vida. Deus, às vezes nós confiamos no nosso próprio, na força do nosso próprio braço, muitas vezes nós confiamos nos nossos recursos, nós confiamos na nossa experiência, nós confiamos no nosso conhecimento, e aí, no meio dessa turbulência, nós vemos que nada disso deu certo. Nós temos que ter a habilidade e a fé necessária para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, porque Ele tem a saída certa para a sua vida. O versículo 2, em algumas traduções, diz assim, assim diz o Senhor que fez a terra. Em outras traduções, a palavra de Deus, no versículo 2 que nós lemos, diz assim, assim diz o Senhor que fez estas coisas. Aqui, irmãos, neste versículo, Deus está ressaltando o seu papel como Criador, e por meio disso, e da sua soberania, sobre todos os homens e sobre todas as nações. Uma vez que Deus tem todo o poder, e é Criador de todas as coisas, é evidente que Ele terá poder para restaurar a sua vida, assim como Ele teve poder para restaurar o seu povo exilado. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? É o Deus que diz que nós devemos descansar nele e Ele tudo fará? Ou o Deus que você serve é aquele que faz alguma coisa só por você, ou só as coisas que você, vamos dizer assim, acha que Ele pode fazer? Porque quando nós passamos por alguns problemas, eles são tão impossíveis, que muitas vezes nos vem a dúvida, será que Deus pode me ajudar? A palavra de Deus diz que o meu Deus
e é o seu Deus também, é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe coisa que o nosso Deus não possa fazer. Ele criou os céus e terra. Ele criou todas as coisas. Ele criou a mim, Ele criou a você. Nós somos a excelência da criação de Deus. Ele conhece você muito mais do que você mesmo possa se conhecer. Ele conhece cada célula do seu organismo. Esse é o nosso Deus, que não deixa que uma folha sequer caia sem a sua permissão. Esse é o nosso Deus, que sabe, Ele se preocupa tanto com você, que Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Por mais que você se ame, por mais que você ame seus filhos, você não sabe quantos fios de cabelo Ele tem na cabeça dele. Deus sabe. Ele se preocupa tanto que Ele sabe. E sabe, irmãos, muitas vezes nós esquecemos que é esse Deus que nós servimos. E muitas vezes Ele tem que usar um cara que nem eu, que veio lá de Marialva, uma cidade que você nem conhece, para vir aqui e lembrar você disso. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que Ele pode fazer tudo em todos. Que Ele pode dar a solução aos problemas humanamente insolúveis. É doença? Ele pode curar. É problema? Ele pode dar a solução. É família? Está destruída? Ele tem o poder para restaurar. É casamento? O casal está aqui, está à beira da separação? Ele tem poder para restaurar o teu casamento. É empresa? Está falindo? Está falindo. Crise? A crise. Quem tem Cristo não tem crise na sua vida. Tem uma oportunidade de colocar a sua fé em ação e ser mais do que vencedor. Amém, irmão? Ah, pastor, mas a gente sente, estamos no mundo, e o próprio Jesus disse, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmão? Então nós temos que lembrar o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que nos leva no meio da tempestade, e nos faz cruzar a tempestade são e salvo. Se você acha que você não pode cruzar a tempestade, então Ele vai acalmar a tempestade, para que você possa então ter a certeza, que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Amém? E por fim, no versículo 3, Deus faz um convite a Jeremias, e esse convite se estende a todos os servos de Deus, que querem conhecer mais o Senhor. Quem quer conhecer mais a Deus aqui? Levanta a sua mão. Se você quer conhecer mais a Deus, receber a revelação e os mistérios de Deus para a sua vida, esse versículo então ressalta a questão da oração. Eu nem vou perguntar aqui, talvez vai constranger você, mas quem gosta de orar, responde para você, né? Não olha aí para o irmãozinho do lado, né? Não olha para ele, mas responde para você. Você gosta de orar? Você gosta de orar? Quanto tempo do seu dia a dia você gasta em oração? Você investe em oração? Quanto tempo? Eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul, irmãos, e a igreja da Coreia do Sul é uma igreja conhecida pelo fervor da sua oração. Um crente na Coreia do Sul, eles oram em média 4 horas por dia, 5 horas da manhã, todos os dias, 5 horas da manhã, eles vão para a igreja orar, todos os dias, e não é meia dúzia de gato pingado não, são mais de 5.000 pessoas orando na igreja, 5 horas da manhã, na igreja onde eu fui, tem uma placa lá, o pastor fez questão de colocar essa placa, ele disse, se o ministro que subir nesse púlpito, e não tiver uma vida de oração de pelo menos 8 horas por dia, não é digno dele. Eu desci do púlpito,
eu fiquei envergonhado porque eu, irmão, eu não tinha esse tempo de oração. E eu era pastor de uma igreja que não orava. Eu fui descobrir que eu era pastor de uma igreja que não orava. Eu, numa escola de líderes, fiz uma pesquisa. Irmão, quanto tempo de oração você gasta por dia? Ah, pastor, eu não oro todo dia. Eu falei, tá bom, mas toda semana aí, se você pegar o tempo que você gasta de oração e dividir por dia, quanto tempo dá? Irmão, pasmem vocês, não chegou a 5 minutos por pessoa. Não chegou a 5 minutos por pessoa. Eu chorei, irmão. Eu chorei com eles. Eu falei, nós vamos ter que mudar essa situação. Como que nós queremos ser uma igreja vitoriosa? Como nós queremos fazer a diferença no mundo que nós vivemos? Se nós não temos relacionamento com o nosso Deus, se nós não buscamos o nosso Deus. Irmãos, meu pai, o pastor Tess conhece, ele, eu não sei bem dizer, mas eu acho que ele tem aí beirando mais de 50 anos de ministério. Você conhece? A gente vai conhecendo-os aí, né? Mais de 50 anos de ministério. E uma das coisas que eu trago comigo do meu pai é a vida de oração dele. E uma das frases que mais eu lembro que ele fala é: a oração é a chave que abre todas as portas. E ele ressalta ainda: não existe portas fechadas para quem usa a chave da oração. Você quer conhecer a Deus? Você quer se aproximar de Deus? Você quer se aprofundar num relacionamento com Deus, em que Deus realmente vai te mostrar coisas grandiosas, coisas firmes, e que tu não sabes? Então, meu irmão, começa a ter uma vida de oração. Começa a ter um tempo devocional de qualidade na presença de Deus. Tem pessoas que muitas vezes só oram quando vem na igreja. A sua casa é lugar de você orar, o seu local de trabalho também pode ser um lugar de oração. Você tem que ter tempo de qualidade de oração. Se você ver a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, ele gastava muito tempo em oração, ao ponto de repreender muitas vezes seus discípulos pela falta da oração deles. E aí tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Se o senhor andasse comigo aí, eu sou empresário, né? Eu trabalho, pastor, mas eu sou funcionário, pastor. Eu tenho que bater perna aí direto, se eu quiser ganhar o pãozinho de cada dia. Não tenho tempo. Essa é a justificativa, essa é a desculpa de toda a nação cristã, hoje em dia. Falta de tempo. Se você procurar os irmãos que não vieram hoje na igreja, eles vão dizer isso: não deu tempo. Deus nos deu 24 horas no dia para nós administrarmos. Você pode administrar muito bem essas 24 horas por dia e tirar um tempo de qualidade para estar na presença do teu Deus. Desculpe, irmãos, eu tenho um ministério profético e às vezes as palavras que eu digo ardem, mas não me leve a mal. Nós precisamos melhorar o nosso tempo com Deus. Nós precisamos. Pastor, eu já oro, eu separo um tempo. Amém, irmão. Melhora. Tenta melhorar. Você vai ver que vai trazer muito mais qualidade espiritual de vida para você. Para você estar aqui hoje, irmão, Vivinho da Silva, você não teve que tomar café, você não teve que almoçar. Quem veio sem janta aqui, levanta a mão. Eu vou levantar as duas para a pastora Rita ver. Mas você não precisa comer para estar em pé? Sim ou não, gente? Como que você quer estar em pé espiritualmente se você não se alimentar das coisas de Deus? O alimento do cristão é oração e Bíblia, irmão. É oração e Bíblia. Então, quer conhecer mais a Deus? Tenha o seu tempo devocional com Deus. Mais e mais, cada dia melhor. Você vai ver que você vai melhorar a sua qualidade espiritual. Você vai ver que Deus realmente vai se revelar ao seu coração. Amém, irmãos? Jesus disse: orai sem? Orai sem? É possível? Sim, claro,
É possível, em todo tempo você estando ligado com Deus. Amém, irmão? E a questão do tempo, se você estudar a vida de Jesus, quanto mais atarefado Jesus estava, mais ele orava. Ele levantava mais cedo para ir orar, em lugares desertos. Muitas vezes deixava os discípulos lá roncando e babando, né? Dormindo. Ele ia orar, porque ele sabia dessa importância. Amém, irmãos? Isso é de fundamental importância para quem quer conhecer a Deus, para quem quer ter um relacionamento aprofundado com Deus. Glória a Jesus. Nos momentos de aflições, perseguições e lutas, nós devemos estar dispostos a ouvir a voz de Deus, reconhecer o seu poder e buscá-lo. Amém, irmãos? Porque só dele vem a revelação que necessitamos para vivermos uma vida de esperança e uma vida vitoriosa. Amém, gente? Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, não sei quais são as suas dificuldades, mas eu tenho certeza que Deus tem vitória para a sua vida. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Fique de pé no seu lugar.